tarde. O senhor falou sobre a importância de diagnosticar a síndrome de Irlen a tempo para não prejudicar o desenvolvimento das crianças na escola. O senhor também citou alguns sintomas comuns, como irritabilidade, dificuldade de conseguir ver do quadro, até mesmo do caderno. Mas para os professores que não conhecem e não sabem os sintomas, quais seriam as dicas para diagnosticar a doença a tempo? A identificação dessas crianças em sala de aula começa pelo fato de ser um aluno atípico em termos de atenção. Essas crianças têm dificuldade de manter a atenção continuada. E esse é o primeiro critério, ele vai sair daquela normalidade de atenção. De uma maneira geral, são crianças com dificuldade de leitura, dificuldade de aprendizado da leitura, que se queixam também de dificuldade de adaptação à luz e dificuldade com o movimento. Essas são as três características mais importantes que eu acredito, para não complicar para o professor, a gente mantém essas três coisas: dificuldade de leitura, dificuldade com o movimento e dificuldade com luz. Se a gente mantiver esses três, você já tem elementos muito fortes e indicativos do que seria o chamado síndrome de Irlen. É importante explicar que síndrome de Irlen, a Irlen é uma educadora, é uma psicóloga do sistema educacional da Califórnia, que conseguiu identificar essas características em crianças com dificuldade de aprendizado. E, estudando esse grupo, ela mostrou dentro das escolas algumas características que fazem com que a definição do quadro de síndrome de Irlen seja mais compreensível para o professor. Nós adotamos o nome síndrome de Irlen como uma estratégia de facilitação para a compreensão dentro do ambiente educacional, uma vez que essa síndrome, do ponto de vista médico, pode receber outros nomes e outras definições um pouco mais complicadas. Mas síndrome de Irlen diz isso: criança com dificuldade de aprendizado, dificuldade de leitura, que leve junto uma hipersensibilidade à luz e dificuldades com movimentos. Esses três elementos são os importantes para que o professor faça a identificação. E após o professor identificar esse aluno, qual seria o procedimento correto pelo educador? Veja bem, nós temos que partir do ponto em que o nosso sistema de saúde dentro da escola é falho. Não há como você não incluir o exame sistemático de visão e audição da criança na entrada da escola, porque esse é um elemento essencial para o aprendizado. Um grande número de crianças entra para a escola ainda portadora de deficiências visuais que ela não percebe, porque ela entende como sendo normal. É mais fácil você identificar uma dificuldade auditiva, porque se eu falo, todos ouvem, você não ouve, alguma coisa está errada com você. A audição é um sistema sensorial passivo. Você ouve, eu estou ouvindo alguma coisa que está acontecendo de longe, mesmo que não queira, eu ouço. Mas para ver, eu preciso olhar para as coisas. Se eu não olhar para as coisas, eu não vejo. Então, eu não sei avaliar a minha dificuldade visual. Como a Heloísa colocou no palco, até a idade adulta, ela achava que todo mundo enxergava daquela mesma maneira. Então, nós temos que, primeira coisa, incluir esse exame, fazê-lo de forma sistemática, como você faz para dirigir. Você não faz um teste de audição e visão para dirigir? Para a escola é a mesma coisa. Esse exame é obrigatório na maioria dos países mais desenvolvidos, e nós nos incluímos entre esses países que querem ser desenvolvidos, e, portanto, nós temos que incluir esse conceito, para que ele deixe de ser uma responsabilidade apenas do professor, mas que seja uma responsabilidade do nosso sistema de saúde. Essa é a primeira grande providência que nós temos que tomar. E vocês têm dados de como estão as ocorrências da síndrome na realidade brasileira, se porcentagem de alunos que tem, enfim? Um dos nossos objetivos é exatamente criar um sistema de avaliação sistemática para extrairmos essa informação. Nós já fizemos uma tese de mestrado no curso de Neurociências da Universidade Federal de Minas Gerais, com aquela identificação de 17%,
Por enquanto, no Brasil, não temos esses exames. Dados epidemiológicos no Brasil são falhos, mas a literatura mundial aponta alguma coisa muito variável, entre 4% e 29%. Por que essa variação? Porque depende da sensibilidade do teste que você aplica. Um teste mais sensível vai apontar um número maior. Mas eu posso lhe assegurar que nós temos pelo menos 15% de crianças na escola com uma condição importantíssima e, entretanto, negligenciada, porque o nosso sistema de saúde não tenta fazer essa identificação. Ele só identifica quando há uma manifestação da dificuldade. Quando a criança, em estágios mais avançados, se queixa, é colocado para fora da sala de aula ou apresenta distúrbios mais importantes. A maioria dessas crianças hoje estão usando Ritalina, Concerta, em doses preocupantes, porque são antidepressivos que vão prejudicar o seu desenvolvimento neurológico, ou pelo menos é isso que nós temos como expectativa em termos de complicações de longo prazo. Mas vamos colocar um número de 15% de crianças na escola apresentam algum tipo de deficiência de processamento visual e levando para os números, que a deficiência orgânica dos olhos acontece em números bastante elevados, 30% reportado no Brasil, 75% em Taiwan, 45% nos Estados Unidos, ou seja, os números são muito, muito importantes. Mesmo que fossem números de 10%, eles já mereceriam a nossa atenção, mas eles são muito superiores a isso. E a doença ela não tem cura, ela tem um tratamento. Como que funciona esse tratamento? Ele é por toda a vida? Ele tem um prazo que dura específico ou não? Não, como um defeito visual, você vai usar óculos ou vai usar lente de contato e você vai corrigir essa deficiência durante a sua vida. Obviamente que no futuro nós podemos imaginar, assim como você tem cirurgia para grau e para outras condições, nós podemos imaginar alguma colocação de um tratamento definitivo. Hoje, esse tratamento é feito à base de filtros que alteram o contraste da luz e bloqueiam certos comprimentos de onda que são nocivos para a criança. O truque é você bloquear aquilo que te faz mal. Como você faz um tratamento de alergia, como você faz com um ruído que está te incomodando. O nosso sistema sensorial é um filtro. Nós temos um filtro auditivo, um filtro visual, que faz com que eu exclua o ruído que tem aqui e selecione apenas aquilo que eu quero ver ou ouvir com clareza. O tratamento consiste em se fazer isso. Mas é tão barato esse tratamento, quer dizer, nós podemos colocar essas transparências que recomendamos para a escola pública, para uma criança, na média de R$20, aquilo dura de 1 a 3 meses, de um uso bom. Então o tratamento hoje é muito barato e muito prático para a maioria das pessoas. Mas, obviamente, que no futuro nós devemos encontrar algumas respostas mais radicais e definitivas, permanentes. E, doutora, o senhor até falou da Heloísa, o senhor convidou um palco para exemplificar a situação. E a gente viu a reação das pessoas, que foi uma reação de reclamar. Então, a gente vê que mesmo pessoas que, teoricamente, são mais preparadas, têm essa reação diferente. Então, as crianças, a gente sabe que muitas vezes elas sofrem bullying, até devido à síndrome. E por que o senhor fez isso? Qual que é o objetivo, a importância de mostrar essa síndrome dessa forma num evento como esse? Que pergunta, Daiane, maravilhosa que você me fez. Que sensibilidade a sua para perceber que a nossa intolerância com aquele que não é normal, com aquilo que não faz parte do nosso dia. Como você explicou de uma maneira simples o que é bullying. Bullying é isso. O seu comportamento anormal me incomoda e eu vou te agredir porque eu não gosto do seu comportamento. Eu quero que você seja normal como eu. É uma ótima oportunidade para trazer à tona também uma outra circunstância com essas crianças. Crianças que são portadoras dessas sobrecargas sensoriais se irritam com muita frequência, são intolerantes com muitas manifestações que o grande grupo agride em resposta a essa diferença ou a essa intolerância. A Heloísa é um caso muito bonito, porque a Heloísa era realmente uma deficiente sensorial intensa. Ela relatou que ela tinha dificuldade de localização espacial, tinha dificuldade com a luz, tinha dificuldade, sentia tontura com o movimento.
E ela hoje é uma pessoa absolutamente normal, inclusive era um caso grave, é um dos casos mais graves, nem todo caso é tão grave assim, mas a Heloísa é um caso típico, né, de paciente que ela não apenas se tratou, mas ela também se capacitou como pedagoga para fazer a identificação dessas crianças na escola, e tem um lado que não foi mostrado, ela desenvolveu um teste usando figura de Libra para ajudar crianças surdas e também portadoras da deficiência, que às vezes elas se sobrepõem, para identificar e tratar essas crianças.